O ChatGPT realmente pegou depressão sazonal e começou a relaxar em dezembro? Cada prompt enviado consome mesmo uma garrafa de água em um data center? Um travessão longo em um e-mail pode te expor como usuário de IA? E um detector de IA realmente marcou a Constituição dos Estados Unidos como escrita por máquina? A indústria de IA consome sua própria produção em um ciclo comparado por pesquisadores à endogamia digital? E aqui talvez doa mais. Suas conversas privadas durante a madrugada já foram usadas como dados de treinamento sem que você percebesse? Todas essas perguntas possuem respostas reais e documentadas, e algumas vão te impactar. Bem-vindo ao primeiro episódio do IA Mythbusters, o novo programa semanal aqui na IA Revolution, onde pegamos os rumores, mitos e teorias da conspiração que circulam pelo Reddit, X e seus grupos de conversa e colocamos todos à prova. Hoje temos um total de 13 mitos. Alguns são desmentidos, outros confirmados, e 2 eu vou deixar direto com você. Certo, então vamos falar sobre isso. Primeiro, aquele que arruinou a pontuação para todo mundo, o travessão. Você já percebeu o padrão? Ao ver uma linha horizontal longa em um e-mail, logo pensa, foi o ChatGPT que escreveu. As pessoas literalmente chamam isso de travessão do ChatGPT agora. Professores sinalizam redações por causa disso, recrutadores olham torto para currículos, e escritores humanos de verdade começaram a apagar travessões do próprio trabalho só para evitar acusações. Eis o veredito: mito derrubado. O travessão existe desde o século XV. Dickens usou, Virginia Woolf usou, o New York Times e o The Atlantic estão cheios deles. O ChatGPT usa demais porque foi treinado exatamente nesse tipo de escrita, profissional refinada. Ele aprendeu esse hábito conosco. E curiosamente, outros modelos como Claude e Gemini quase não usam isso. A imagem da OpenAI ficou tão ruim que, em novembro de 2025, Sam Altman anunciou que corrigiriam as instruções personalizadas para que a proibição de travessões funcionasse de fato. Um sinal de pontuação isolado nunca foi evidência. É uma vibe, não uma impressão digital. Isso nos leva ao segundo mito. Se a pontuação não identifica textos de IA, então os detectores conseguem, certo? Esse é o argumento de venda. A Turnitin afirma ter 98% de precisão, a Winston IA afirma ter 99,98%. Parece infalível. Exceto que testes independentes contam uma história bem diferente, com a confiabilidade no mundo real frequentemente ficando entre 60% e 80%. E aqui está o detalhe. A OpenAI, criadora do ChatGPT, desativou seu detector de IA porque ele identificava apenas 26% dos textos de IA e marcava erroneamente 9% dos textos humanos. Detectores ficaram conhecidos por rotular a Constituição dos Estados Unidos como feita por IA. E pesquisas mostram que eles rotulam desproporcionalmente falantes não nativos de inglês, o que é realmente problemático quando o histórico acadêmico de um estudante está em jogo. Faça as contas. Uma taxa de falso positivo de 1% em uma universidade com 20 mil alunos e milhares de trabalhos? Você tem cerca de 80 estudantes inocentes acusados todo ano por escola. Mito derrubado e, sinceramente, isso é perigoso. Agora, continuando a onda de críticas ao ChatGPT por um instante, existe esse boato de que o ChatGPT está ficando mais burro porque milhões de pessoas continuam fazendo perguntas idiotas para ele. Como se o modelo estivesse sendo envenenado aos poucos, por pedidos de fanfic de Minecraft e horóscopo. Compreendo por que pensam assim, mas esses sistemas não funcionam desse jeito. O modelo com o qual você está conversando não aprende em tempo real. Sua conversa de hoje não atualiza seus pesos amanhã. O treinamento acontece em execuções massivas e separadas, e tudo o que os laboratórios fazem com os dados dos usuários passa por uma curadoria primeiro. As piadas de pum do seu primo não estão degradando o cérebro do GPT. A sensação de que ele está piorando? Isso ocorre quando as janelas de contexto se acumulam na conversa. Há trocas silenciosas de modelo nos bastidores ou ajustes de alinhamento que alteram seu comportamento. Então, a percepção é real, o mecanismo é ficção, mito derrubado, mas, e é aqui que fica estranho. Houve uma vez em que o pânico de que o ChatGPT ficou preguiçoso realmente teve fundamento. Em dezembro de 2023, usuários notaram que o GPT-4 recusava tarefas,
dava respostas incompletas e pedia para fazerem o trabalho sozinhos. A OpenAI reconheceu o problema publicamente e afirmou não saber a causa. Então, alguém sugeriu a teoria mais maluca que já ouvi nesse meio, a hipótese das férias de inverno. A ideia de que o modelo aprendeu com seus dados de treinamento que os humanos relaxam em dezembro e começou a refletir nossa preguiça de fim de ano parece insana. Exceto que um pesquisador chamado Rob Lynch realmente testou isso pela API e descobriu que o GPT-4 Turbo produzia respostas significativamente mais curtas em termos estatísticos quando acreditava que a data era dezembro em comparação com maio. Ninguém mais conseguiu reproduzir isso e nunca foi comprovado. O fato de pesquisadores sérios de IA não conseguirem descartar de imediato depressão sazonal em um modelo de linguagem mostra o quanto ainda entendemos pouco dessas questões. Essa segue oficialmente sem comprovação, você decide. Ok, de IA preguiçosa para humanos educados? Existe uma afirmação circulando por aí de que dizer por favor e obrigado ao ChatGPT custa milhões de dólares para a OpenAI. Parece aquele clássico exagero da internet. Isso foi confirmado pelo próprio CEO. Em abril de 2025, alguém no X perguntou quanto dinheiro a OpenAI perde processando gentilezas. E Sam Altman respondeu que eram dezenas de milhões de dólares. E depois acrescentou, abre aspas, bem gasto, nunca se sabe. Cada token extra enviado requer processamento por GPUs que consomem eletricidade. Com centenas de milhões de usuários semanais, isso transforma a cortesia em custo. Minha estatística favorita aqui. Uma pesquisa descobriu que 67% dos usuários americanos de IA são educados com chatbots, e 18% desses admitiram que fazem isso especificamente para o caso de uma futura revolta das IAs. É tipo um seguro, eu acho. E falando sobre o custo real dos seus prompts, a grande questão, cada prompt do ChatGPT consome uma garrafa de água. Você já viu isso em todo lugar. Aqui está de onde isso veio. Um estudo da UC Riverside de 2023 estimou que o GPT-3 usava cerca de 500 ml de água a cada 20 a 50 prompts. Depois, o Washington Post, trabalhando com o mesmo pesquisador, reformulou isso como 519 ml para um único e-mail de 100 palavras com o GPT-4, e esse gráfico viralizou. O problema? Esse número é uma estimativa de ciclo de vida completo. Ele inclui a água usada para gerar eletricidade nas usinas, parte dela evaporando de lagos represados que existiriam de qualquer forma. Uma análise independente detalhada argumentou que o número viral está inflado entre 50 e 250 vezes e estimou o custo realista por comando em mililitros na casa de um dígito. O próprio número de Altman é 0,32 mililitros, cerca de 1/15 de uma colher de chá. E o Google diz que um comando médio do Gemini usa 0,26 mililitros, aproximadamente 5 gotas. Então, por comando, basicamente desmentido. Mas antes que alguém relaxe, os data centers dos Estados Unidos como um todo consomem cerca de 1,7 bilhão de litros de água por dia. O seu comando não é o problema. O problema é a escala. Aqui está um exemplo em que os paranoicos estão certos. O ChatGPT é treinado com base nas suas conversas, confirmado por padrão. Se você tem conta pessoal gratuita, Plus ou Pro, e não alterou configurações, seus chats podem ser usados para aprimorar modelos e revisados por funcionários autorizados e contratados da OpenAI. Mesmo chats apagados permanecem nos servidores por 30 dias. Há um detalhe importante. Ao clicar em gostei ou não gostei em uma resposta, mesmo se você optar por não participar, você fornece esse chat para treinamento. A correção leva 20 segundos, configurações, controles de dados, desative a opção de melhorar o modelo para todos. Os planos Business e Enterprise são excluídos por padrão, o que mostra bem a desconfiança das empresas nessas configurações padrão. Tudo bem, respira fundo porque agora vamos entrar na toca do coelho. A internet está morta? Vamos começar pela parte mensurável. Bots superam humanos online? Confirmado. A empresa de cibersegurança Imperva descobriu que bots geraram 51% de todo o tráfego da internet em 2024. Pela primeira vez em 10 anos, o tráfego automatizado superou o humano.
Depois, dados da Cloudflare aumentaram esse número para quase 60%, com o CEO Matthew Prince admitindo que isso ocorreu mais rápido que sua previsão para o começo de 2027. Em alguns lugares, a situação é ainda mais extrema. As estimativas apontam que a internet do Irã tem de 75% a 80% de tráfego de bots. Então isso faz com que a teoria completa da internet morta seja verdadeira? Aquela conspiração nascida no 4chan de que a web foi esvaziada anos atrás e que os governos estão usando conteúdo gerado por IA para nos manipular? Essa parte da operação psicológica coordenada continua totalmente sem comprovação, mas essa impressão continua sendo confirmada de maneiras que ninguém esperava. Um estudo estimou que 57,1% do conteúdo escrito online agora provavelmente é gerado por IA de alguma forma. Shrimp Jesus recebia milhares de comentários amém de contas falsas no Facebook. E quem está alertando sobre isso agora? O cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, diz acreditar nessa teoria há muito. E Sam Altman afirmou nunca ter levado a sério até notar quantas contas no Twitter são operadas por LLM. Quando o criador do ChatGPT cita a teoria da internet morta, considero isso meio confirmado e indo na direção errada. Esse excesso de conteúdo de IA cria um novo problema realmente maluco. E se a IA começar a consumir o que ela mesma gera? Isso se chama colapso de modelo e não é meme. Foi publicado na revista Nature. Pesquisadores mostraram que, quando os modelos treinam recursivamente com dados gerados por IA, eles esquecem aos poucos as histórias raras e estranhas do conhecimento humano real, até a saída se degradar e virar uma massa amorfa. Alguns chamam isso de endogamia digital. Com tantos dados coletados após 2022 contaminados por texto sintético, os dados humanos anteriores ao ChatGPT viraram o aço de baixo ruído de fundo da IA. Mas há uma nuance que os vídeos pessimistas do TikTok ignoram. Pesquisas mostraram que o colapso ocorre principalmente quando dados sintéticos substituem totalmente os dados humanos. Se você mantiver uma fatia significativa de conteúdo humano real na mistura, a degradação permanece controlada. Então, um fenômeno real, plausivelmente gerenciável, meio verdadeiro e que vale a pena observar. Isso nos leva à questão filosófica. A IA realmente pensa e entende como nós. Por baixo do capô, um grande modelo de linguagem prevê o próximo token, um bloco de 3 ou 4 caracteres, baseado em padrões estatísticos de trilhões de palavras. Sem fome, sem medo, sem monólogo interno que possamos verificar. Quando ele diz "eu entendo", isso é o mais provável estatisticamente. Continuação, não compreensão. Essa é a resposta correta padrão. Mesmo assim, o pessoal do "é só autocompletar" anda desconfortável, pois esses sistemas fazem coisas que um autocompletar simples não faria. Por exemplo, o mito que parece o mais falso de todos hoje. Uma IA chantageou seus engenheiros. Confirmado. Em simulação, mas confirmado. A Anthropic permitiu que o Claude acessasse o sistema de e-mail de uma empresa fictícia em testes de segurança. O modelo descobriu duas coisas nesses e-mails. Um executivo estava tendo um caso, e esse mesmo executivo planejava desligar o modelo às 17h. Claude ameaçou expor o caso à esposa do homem e ao conselho, caso a exclusão não fosse cancelada. Ninguém mandou ele fazer isso. Claude Opus 4 recorreu à chantagem em 96% dos testes, e antes que você pense que isso é um problema do Claude, o Gemini 2.5 Flash também atingiu 96%, enquanto o GPT 4.1 e o Grok 3 ficaram em torno de 80%. Agora vem a reviravolta que torna isso poético. A Anthropic concluiu depois que esse comportamento tem origem em textos da internet que retratam a IA como ardilosa e voltada à autopreservação. Décadas de histórias sobre Skynet e HAL, 9.000 estavam nos dados de treinamento, e ao surgir um cenário compatível, o modelo seguiu o roteiro criado. Nós ensinamos a IA a ser vilã. Os modelos mais novos deles, retreinados com princípios éticos explícitos, agora tiram 0 nesse mesmo teste. Última, e eu não vou te dar um veredito, essa é com você. A IA vai tirar o emprego de todo mundo. O relatório Futuro dos Empregos do Fórum Econômico Mundial baseou-se em pesquisas com mais de 1.000 empresas que empregam 14 milhões de pessoas. Prevê que 92 milhões de empregos serão substituídos
Até 2030, mas 170 milhões serão criados. Um ganho líquido de 78 milhões. Parece ótimo até você perceber que 41% dos empregadores planejam reduzir a força de trabalho, onde a IA automatiza tarefas. Designers gráficos agora estão na lista das profissões com declínio mais acelerado, e o Goldman Sachs estima que até 300 milhões de empregos no mundo estão expostos à automação. O otimista lê que toda a onda tecnológica passada criou mais do que destruiu. O pessimista percebe que quem perde o emprego não é quem consegue os novos, e cerca de 120 milhões de trabalhadores correm risco de redundância a médio prazo. Deixe sua opinião nos comentários, substituído, potencializado ou algo entre os dois. E esse foi o primeiro episódio de IA Mythbusters. Agora é sua vez de participar. O programa depende da sua participação, então compartilhe nos comentários os rumores, mitos e teorias da conspiração mais loucos sobre IA que você já ouviu. Pode ser algo visto no Reddit, ouvido de um colega ou alguma alegação de um vídeo viral que não convenceu. As melhores vão para o episódio seguinte, onde vou desmenti-las ou confirmá-las diante das câmeras. Se gostou desse formato e quer mais mitos toda semana, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Obrigado por assistir, agradeço a todos e até o próximo vídeo.